Como elas mesmas já disseram, nós falamos um tema muito relevante que diz, né, Mulheres em Silêncio. É um texto de 1 Timóteo, no capítulo 2, do versículo 11 ao 15, ao qual eu estarei lendo neste momento, que diz assim: As mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes, devem ouvir em silêncio, porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E não foi Adão o enganado, a mulher é que foi enganada. E o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas dando à luz filhos, desde que continue a viver na fé, no amor e na santidade com discrição. Eula, nos ajude aqui a entender o contexto dessa leitura que nós acabamos de fazer, de 1 Timóteo. Então, é importante mesmo a gente entender primeiramente o contexto, né? Para a gente poder saber o que estava acontecendo. Por que Paulo, ele escreve essa carta pastoral a Timóteo, né? A gente vê que Paulo, ele é um homem zeloso com a conduta cristã, com os cuidados, os princípios cristãos. Então, ele está sempre atento, né? Você pode ver que em todas as cartas que ele escreve, tanto as cartas gerais quanto as pastorais, ele tem um certo cuidado como as pessoas estão vivendo, como as pessoas estão tendo a sua conduta, né, cristã no dia a dia. E aí ele escreve essa carta a Timóteo para trabalhar um problema que estava acontecendo na igreja e que ele tinha ciência. Ele não descreve esse problema, esse é um dos motivos que torna esse texto tão difícil de ser interpretado. O Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que é um dos textos da Bíblia mais difíceis que tem de ser interpretado. Mas a questão não está na dificuldade da interpretação, mas está no estudo, que muitas pessoas não fazem, a exegese desse texto em si, né? A gente vê que em relação ao contexto, o contexto histórico daquela época, né? Por que Paulo ele fala dessa forma, nesse tom, que leva a gente a entender que parece que ele é machista, né? E aí entra em contradição com muitos outros textos das outras cartas que ele escreveu, onde ele evidenciava o trabalho da mulher, né? Ele, em alguns casos, até colocou o trabalho, a mulher antes do homem, no caso de Priscila e Áquila, né? Então a gente vê, existe alguma coisa de estranho aí. E a dificuldade está na interpretação que cada um faz, né? É um texto polêmico, mas não é um texto machista. É um texto de cuidado da doutrina, cuidado da conduta em que as pessoas ali estavam vivendo, né? O John Stott, ele vai dizer que a gente precisa levar em consideração a questão do princípio harmônico da Bíblia. A Bíblia inteira, ela tem uma harmonia. Todos os assuntos que estão na Bíblia, eles seguem uma mesma harmonia. Então, quando você vai fazer a interpretação de um texto, você tem que ver a harmonia desse texto. Se Paulo já evidenciou e já elogiou o trabalho feminino, não tem por que agora ele falar, né, as mulheres precisam ficar em silêncio. Então tem alguma coisinha aí que depois a gente vai ver, né? E também tem a questão do contexto histórico, né? É importante a gente entender o que estava acontecendo naquela época, né? Éfeso era uma cidade pagã, né? Eles tinham ali uma deusa, um templo onde eles recebiam pessoas de muitos outros lugares para adorar aquela deusa, e ali mulheres se prostituíam, né? E aí muitas dessas pessoas estavam se convertendo ao cristianismo, e essas pessoas estavam indo para a igreja, e ali na igreja existiam falsos mestres, né, que estavam ensinando doutrinas contrárias àquela que Paulo já havia instruído, já havia ensinado, e que Timóteo estava ensinando. Então, é mais isso que o texto quer trazer, né? Então, é importante a gente entender o contexto histórico para depois a gente poder saber se ele é aplicável nos nossos dias, né? É importante também salientar que a maioria do conteúdo de todas as cartas, elas foram escritas para tratar problemas específicos daquela época, problemas específicos das igrejas, problemas específicos em que os pastores estavam enfrentando. Então, a gente não pode traduzir isso ao pé da letra e aplicar nos dias de hoje, porque muitas dessas questões já não existem mais nos nossos dias de hoje. A mulher, na época, antes da gente começar a interpretar o texto, a mulher, na época, no contexto judaico, ela era menosprezada, ela era como se fosse um objeto, sabe? Ela era, vamos dizer assim, usada, não tinha o seu valor, o valor era do homem. O próprio homem, ele agradecia a Deus todos os dias por ter nascido homem e não mulher, para você ver o valor que tinha
a mulher. E no contexto grego-romano, a mulher, ela para sair na rua, se ela tivesse valor, né, para sair na rua, ela tinha que sair acompanhada com alguém. Ela não podia estudar, ela não podia muito menos ensinar. Então, Paulo, ele escreve essa carta, né, e aí ele define alguns cuidados com a igreja para que Timóteo se atentasse a alguns problemas que estavam acontecendo, né. Esse é o contexto histórico.